Olá, sejam bem-vindas ao nosso podcast de Gestão de Escritório de Advocacia aqui da OAB Joinville. E hoje temos duas convidadas maravilhosas que vão falar um pouquinho do seu escritório, suas histórias, como elas surgiu a ideia de ser advogadas. Estou aqui com a doutora Michele Inácio de Souza da Silva. Ela é advogada desde 2008, graduada em Direito pela Universidade Paranaense Unipar e pós-graduada de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário também pela Unipar. Atualmente está cursando pós-graduação pela Escola da Magistratura Federal. É fundadora do escritório Michele Souza Advogados. Michele Souza Sociedade Individual de Advocacia, também presta serviço ao Banco Bradesco há 10 anos, atuando nas ações ativas com foco em negociações. Seja bem-vinda, doutora Michele. Muito obrigada, doutora Luana. É um prazer, poder fazer parte desse podcast e aprender, com as doutoras que estão aqui e compartilhar um pouco da nossa história. Estamos aqui também com a doutora Caroline Cordeiro, que é advogada desde 2013, graduada em Direito pela Universidade da Região de Joinville, Univille, e pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. É sócia e fundadora do escritório Caroline Cordeiro Sociedade Individual de Advocacia há 4 anos, onde preza por um atendimento humanizado e personalizado. Seja bem-vinda, doutora Caroline. Boa tarde a todas. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Então, hoje a gente vai contar histórias desses escritórios maravilhosos que temos aqui em Joinville, né? Joinville a gente tem muitos advogados que são muito relevantes, né? Porque somos um polo industrial, então temos bastante advogados. E a gente trouxe vocês duas aqui para contar histórias de advogados. Também faz parte da Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia. A doutora Michele é vice, a doutora Caroline é a nossa secretária. E vamos contar um pouquinho das histórias, de onde surgiu. Como que vocês pensaram, hein? Vamos fazer direito. E agora? Pois é. Posso começar, doutora? Pode começar. Tá, então a minha história eu sempre falo que é um pouco engraçada, olhando hoje pela visão que eu tenho. Eu nunca trabalhei fora, nunca tive nenhuma experiência fora do trabalho da empresa familiar dos meus pais. E quando chegou na época de prestar vestibular, eu cheguei pro meu pai e falei, tá, pai, eu quero fazer faculdade. Aí ele falou, tá, filha, o que você quer fazer? Eu falei, olha, quero fisioterapia, psicologia, alguma coisa assim. Na verdade, eu não sabia nem o que eu queria, porque nunca tive experiência fora, sempre trabalhei com ele. Aí meu pai é uma pessoa... Assim, ele terminou o 2º grau, mas é uma pessoa muito rápida de pensamento, só que simples também. Ele até, a forma que ele me disse, olha, minha filha, eu acho que você não devia fazer essas faculdades. Eu falei, tá, pai, por quê? Porque é o seguinte, psicólogo, gente, perdoa, foi o que ele me disse, é tudo doido. Fisioterapeuta é legal, mas você quer trabalhar com pessoas que geralmente estão doentes, precisando de reabilitação, aquela coisa toda. Se você não tiver uma estrutura muito grande, vai ter que trabalhar para as pessoas, né? Então, você sempre quis empreender, trabalhar numa área legal, assim, legal não, que te dê mais autonomia. Eu falei, tá, pai, então o que eu faço? As duas opções, nada para ele. Aí ele falou assim, faz direito, minha filha, advogado, qualquer lugar que tá com computador é advogado. Então eu falei, tá bom, vou fazer direito. E assim eu entrei na faculdade de Direito. Me recordo que eu tinha que escrever na minha Constituição as palavras, o que era de cujos, é morto, eu não sabia o que era isso. Eu entrei numa sala que a maioria da turma era 2ª graduação, então um nível muito elevado, e eu sofri muito até eu conseguir me estabelecer, me situar dentro daquela sala. Fiz a faculdade, mudei de cidade, casei no 1º ano de faculdade. Meu pai falou, pode casar, mas não vai largar a faculdade, não. Não, pai, eu prometo pro senhor que eu caso, mas não largo a faculdade. Aí me formei, comecei a trabalhar e desde então nunca larguei a advocacia. Teve momentos da minha vida que sim, eu fiquei um pouco mais distante, mas nunca deixei de peticionar, de ter os meus processos, de manter, porque eu nunca quis perder esse contato com o direito. E eu descobri que esse era o meu propósito de vida, ajudar pessoas, buscar direito, ajudar pessoas, e entendi que através do direito eu consigo cumprir o meu propósito de vida. Foi isso. Que bonita história. E você, doutora? Muito bonita a história.
Eu sempre digo que não fui eu que escolhi o direito e a advocacia, né? Foram eles que me escolheram, né? Minha história é um pouquinho engraçada, né? Porque há 20 anos atrás, era muito comum aqui na nossa cidade fazer ensino médio com curso profissionalizante, né? Então, eu acabei indo para uma escola para fazer ensino médio com o curso profissionalizante, mas os cursos, eles eram mais voltados para a parte industrial, né? Então, no primeiro ano do ensino médio, você passava ali, né, por todos os cursos ali que a escola oferecia, né, para conhecer todos os cursos, mas tudo muito voltado para indústria, né? E aí o curso que eu mais me interessei, que era edificações, eu tive o azar que não abriu turma. E aí eu fui obrigada a escolher outro curso. Então a minha primeira formação é técnica em plástico. E eu nunca cheguei a atuar nessa área, né? Terminei o ensino médio, fiz o curso técnico, mas nunca cheguei a atuar. Então, quando eu fui escolher ali a faculdade, né, eu já tive contato ali com várias áreas naquele colégio, né, então muita coisa eu já descartei, né, e eu sempre gostei muito de ler e escrever, então meio que o direito acabou sendo escolhido por eliminação, assim, né, com que mais o meu perfil se adequava na época, né? E eu nunca pensei em advogar, em abrir o meu próprio escritório, isso nunca estava nos meus planos, né? E por isso que eu digo que, no fim, a advocacia acabou me escolhendo, porque aí no decorrer, né, da carreira, realmente eu vi que o meu propósito era o mesmo propósito que o seu, que era ajudar as pessoas, que isso que me realizava. E aí estamos aí com o escritório próprio e advogando, tudo que eu nunca imaginei, né? E sou muito feliz hoje, né? Pelos caminhos que a vida acabou seguindo. Uhum. Tu se formou em 2018? Em 2012 eu terminei a faculdade. E daí logo já abriu um escritório? Não. Eu trabalhei muitos anos, né, num escritório de advocacia, era associada, né, trabalhei 11 anos num escritório de advocacia como advogada associada. Aí depois acabei saindo desse escritório e indo para o jurídico de uma empresa, mas ali não me vi, não bateu, né, a questão de perfil. E aí simplesmente eu saí dessa empresa e foi onde eu decidi abrir o meu escritório na cara e na coragem, né? Por isso que eu digo que sempre a advocacia e o direito que me escolheram, né? E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E tu, doutora Michele, já foi encarando a gestão de escritório? Sim, eu me formei. Aí eu não tenho ninguém na minha família que seja advogado, que trabalhou na área. Eu estava longe da minha família, eu estava no Paraná quando eu me formei. Aí eu me formei, o meu marido não queria sair da cidade, então concurso para mim não era uma opção. Aí ele falou, monta o escritório. Montei o escritório. Eu tive meu filho mais velho, melhor do meio, no último ano da faculdade. Montei o escritório. Com menos de um ano, engravidei da minha filha, uma caçula. Aí, quando eu engravidei, tinha duas crianças pequenas, um de 2, quase 3 anos, e estava ali vindo outra. O que eu fiz? Eu fechei o escritório e fui trabalhar em casa. Aí, a minha casa era uma casa bem grande, tinha na frente uma sala independente, montei o escritório lá. Aí, fiquei lá por um período. Aí, meu marido tinha uma sociedade, a sociedade não deu certo. Ele falou, amor, eu preciso de você dentro da empresa. Aí o que eu fiz? Fui trabalhar dentro da empresa e atendi os meus clientes particulares. Por isso que eu falo que eu nunca me afastei totalmente do direito. Aí fiquei um período com ele. Aí chegou um momento que eu falei, quero voltar. Não quero mais ficar aqui, quero voltar para Joinville. Os meus pais, a minha irmã estava aqui. E os caminhos foram acontecendo e nós retornamos. Só que quando nós retornamos, a gente veio assim de uma empresa, a nossa empresa lá no Paraná pegou fogo, então a gente passou por um processo muito difícil. E eu falei para ele que eu queria daí então estudar para concurso, porque já que lá na cidade, que era uma cidade pequena, tinha pouquíssimos concursos, não dava, Joinville por ser uma cidade grande, abria muito concurso, eu falei, vou estudar. Aí fui estudar para fazer concurso do INSS. Nossa, INSS Tribunal de Justiça. Fiquei ali quase um ano estudando. O INSS abriu, não entrei por 3 questões, mas caminhos, né, do destino. Aí estava esperando o Tribunal de Justiça abrir e comecei a ficar entediada de só estudar. Falei, quer saber de uma coisa? Vou mandar currículo. E foi aí que o Bradesco apareceu na minha vida.
Fui chamada para trabalhar num escritório que presta serviços para o Bradesco. Entrei no escritório para trabalhar meio período e meio período estudar. Aí, na época, a doutora, que era a dona do escritório, falou assim, olha, eu gostei do teu trabalho, tu trabalha bem com negociação, tu fala bem, a gente precisa disso. Eu trabalhava e trabalho com negociações para o Bradesco, né? Os processos ativos e negociações. Ela falou assim, quanto tu quer para ficar o dia todo? E naquele momento, balancei, beleza, quero o X. Ela falou, então você fica. Com 4 meses que eu estava fixa, o período integral dentro do escritório, que daí eu já não estudava mais, não tinha mais tempo para estudar, abri o concurso. E daí? O que eu vou fazer? Já não estava mais com aquela empolgação para o concurso. Apesar de tudo isso, fiz, porque o meu marido falou, você estudou tanto tempo, vai fazer o concurso. Fiz o concurso, passei, mas não fui chamada, né? E continuei lá no Bradesco estou há 10 anos no Bradesco. E agora, recentemente, uns 3 anos para cá, me surgiu assim, a vontade de ter o meu escritório novamente sozinha, autônoma, trabalhar. E daí eu comecei a atuar no previdenciário novamente, que era uma área que eu já fiz a minha primeira pós-graduação lá atrás. E voltei a atuar no escritório próprio. Hoje eu trabalho para o Bradesco e tenho o meu escritório próprio. Então, eu convivo muito com o corporativo e o meu escritório é um escritório pequeno, né? Comecei faz pouco tempo, mas aí já estou, assim, já quero aprender muita coisa sobre gestão, porque já entendi que a gestão, na verdade, em tudo, ela é muito fundamental, né? Aí o que me chamou a atenção na comissão de gestão de escritórios é isso, aprender a gerir, aprender com o conhecimento dos demais, que eu acho que é o mais barato de aprender com o erro dos outros do que com os nossos próprios erros, né? Bem mais barato. Porque a gestão se tu faz algo errado, tu organiza teu escritório alguma coisa errada, ou aluga uma sala, por exemplo, aluguel de sala, às vezes é 3 anos de contrato fixo. E teu escritório não dá certo nenhum ano. Exato. Olha o prejuízo que tu vai ter, né? Então a gestão é muito interessante e muito importante ser estudada. Não é só o direito em si. Não. Se tu vai abrir um escritório, por exemplo, se tu vai fazer concurso público, só o direito, olha, ok. Mas se você vai abrir o escritório, contratar pessoas, pensar em liderança, gestão de tempo, precificação, isso tudo a gente tem que estudar. Porque a gente não aprende na faculdade. Não, olha, gente, é um erro, né? Porque a faculdade nos joga no mercado de trabalho assim como os olhos vendados. Isso mesmo. Vai, meu filho, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim. Não é isso. E a gestão também é muito influenciada pela área que você escolhe atuar, né? Claro. Se você Exato. atua para a empresa, se atua para a pessoa física, né? Se é por êxito, se é contrato mensal, então tudo isso também acaba impactando as nossas escolhas para gerir o próprio escritório. E a estratégia, por exemplo, Joinville é uma cidade próspera para a empresa. Sim. Então, aqui é muito forte a advocacia trabalhista e previdenciária. Mas, por exemplo, eu vou para lá para o oeste, muito forte o agro, a aposentadoria rural. Então, assim, a gente tem que saber onde a gente está e onde a gente quer chegar. Para onde a gente vai se posicionar, né? Então, por isso que é importante se a gente ficar analisando o tempo todo o nosso escritório, traçar metas, traçar objetivos, avaliar se a gente está seguindo o caminho certo. Se, olha, por aqui, nessa cidade aqui, não vai dar certo. Vamos lá, eu quero trabalhar com agro e aposentadoria rural. Vou lá pro oeste de Santa Catarina, Sim, que eu acho que eu vou ter mais sucesso. Então, mas eu quero em compensação, vou morar na praia, vou querer trabalhar com direito de trabalho. Às vezes não dá certo, né? Então, é coisas que... Isso a gente aprende muito na gestão. Exato. De escritório. E eu acho que quando a gente entende que a gestão, eu vou dizer assim, no meu ponto de vista, a gestão dentro do escritório, ela é tudo, tá? Eu gosto muito de usar o meu pai como exemplo, porque ele foi uma pessoa que ele saiu do nada e ele construiu um patrimônio relevante e foi assim, na garra, sem estudo, aprendeu mesmo com a vida, né? E ele fala, olha, ganhar dinheiro não é difícil. O problema é você manter, que é aí que vem a gestão, né? Então, acho que assim, a gente montar um escritório, ter clientes, não é problema. Mas você
ter uma manutenção desses clientes, você manter o escritório ativo, né? Trabalhando ali, rentável, porque eu vejo que muitas vezes a pessoa até ganha dinheiro, só que o funil ali embaixo é muito grande, então não consegue fazer nada. Sim. Gasta mais do que ganha, às vezes. Exatamente. Não tem fluxo de caixa, né? Aquele pessoal que não planeja, vou ter que ter uns 6 meses ali de reserva de emergência, de fluxo de caixa, para sustentar o meu escritório, caso venha uma pandemia, por exemplo, que nem ocorreu. Meu Deus, quem que pensava? Eu me recordo que em 2019, 2020, foi a pandemia, né? Nós estávamos numa viagem de família, de final de ano, e meu filho falou assim, mamãe, você tá sabendo daquele vírus que tá vindo pro Brasil? Falei, para, filho, isso não vai chegar aqui, imagina. Não chega, tá lá na China, não vai chegar aqui. Gente, foram poucos meses, 3 meses, nós estávamos todos trancados dentro de casa. E aí, como é que ficou? Nesse período, eu estava só no corporativo. Então, para mim, eu não tive dificuldade de passar, porque o meu corporativo, apesar que assim, imagina a minha situação. É você abordar clientes, né, que são geralmente pessoas jurídicas, para fazer uma cobrança em plena pandemia. Sim. Nós trabalhamos sem parar em plena pandemia. Não houve... o judiciário até parou um pouco, ali teve algumas suspensões, né? Pouco período, mas a gente continuou trabalhando. E é isso que influencia, né? Nesse período eu achei muito desafiador a questão de gestão de casa, filho e trabalho. Meu Deus. E assim, vinha resoluções diárias, não era resoluções que nem agora, assim, uma vez, cada 2, 3 meses. Principalmente na área trabalhista, né? Todo dia tava... Vinha uma resolução. Vinha alguma coisa contratos, e cliente todo dia perguntando e às vezes a gente nem tinha tido tempo de ter lido ainda tudo, a lei, aquela nova lei que saiu. E a lei tem um tempo para maturar, né? Eu falo assim, não é assim, saiu, já sabe como que vai ser aplicada na prática. Não. A lei tem um tempo para maturar. Então, daí eles fazem essas coisas, a gente lendo a gestão com o filho em casa, né? Que eu tinha filho de 2 anos na época. Então, assim, ele estava em casa a 1000. Ele batia na porta assim, eu quero sair! E daí não podia sair. Foi bem desafiador. A sorte, a gente teve uma boa participação da OAB nesse período, que eles liberaram bastante, eles fizeram uma reunião com o pessoal do judiciário para liberar alvará. E nisso, assim, saiu bastante alvará que estava meio que trancado, assim, e deu para certo. Poder ajudar os advogados e acabou que deu certo. Nessa época também, eu ainda não tinha o meu escritório, eu trabalhava como associada e acabou que eu não fui atingida, né? Mas tivemos que cortar pessoas, infelizmente, né? No escritório que eu trabalhava na época e virou essa loucura ali do direito do trabalho que, né, saiu ali uma resolução, uma lei, tinha que dar um respaldo para o cliente, mas ninguém sabia muito ao certo o que fazer, né? E aí com o filho em casa também, na época meu filho tinha 3 anos, com o filho em casa, tentando trabalhar, dar o melhor e tentando aprender ali com as novas leis que estavam saindo. Superando as perdas também, né? Sim. Porque também muitas tudo pessoas isso. Próximas, eu tive da família, assim, não de segundo grau, que nós perdemos pessoas e a gente vendo pessoas partir todos os dias nos causou um pânico, né? Graças a Deus, a gente não perdeu ninguém, né, pelo Covid, mas todo mundo passou por pânico. Na minha família, teve pessoas ali próximas que tiveram crise de ansiedade, foi um período muito difícil mesmo. E daí, o que eu acho, assim, bacana na nossa comissão, é que se as pessoas entendessem a necessidade ali da gestão, eles... né, viriam mais pessoas aqui para a nossa comissão e a gente, né, quer levar isso. O advogado, eu sempre falo, nós cuidamos de processos, gestão de pessoas, marketing, financeiro. No mínimo, isso aqui a gente tem que gerir. E se fôssemos analisar, necessitaria de um profissional para cada área, mas como, né, financeiramente às vezes é inviável. Aí eu faço tudo. Eu faço marketing, eu faço financeiro. Exatamente. Além de, às vezes não é nem inviável, né? Mas é aquela questão de saber delegar. Exato. Às vezes, o financeiro, a gente tem dificuldade de delegar lá no escritório. Sim, porque a gente quer colocar debaixo das asas e carregar. Sim.
É bem complicado, eu acho desafiador. Eu também. Aham. E assim, o escritório que eu trabalho para o Bradesco, né? Eu não trabalho diretamente para o Bradesco, eu trabalho através de um escritório. É um escritório muito grande, eles têm uma média de quase 200 funcionários. Então, a realidade que eu vivo dentro do corporativo é totalmente diferente da minha realidade dentro do meu escritório. Lá dentro do corporativo, eu tenho gente para fazer tudo. Eu só peço, façam isso, peticionam isso, aquilo. Isso aqui não está bem feito, isso aqui tem que melhorar. E quando eu sento no meu, que daí eu que tenho que fazer, Do aquele olhar começo ao crítico fim. que né, durante o período que eu trabalhei na gestão, ali dentro desse escritório, aquele olhar crítico e de achar os defeitos e as situações, dentro do meu próprio escritório, acaba me sufocando, porque eu quero ser muito perfeccionista, muito detalhista, quero fazer tudo muito bem feito e muitas vezes a gente sabe que não é a realidade, né? Acaba engessando o escritório, né? Exatamente. Acumulando coisa. Mas não é é porque a gente quer tratar o nosso cliente. Eu não sei, eu sinto isso, né? No nosso cliente. É um filhinho nosso ali, Sim, aquele processo. Então, eu quero tratar da melhor forma possível. Então, eu falo, lá no escritório a gente tem bem claro isso. O processo não é só escrever a peça. É toda uma estratégia por trás. Você tem que saber que aquele processo, vou dar exemplo na área trabalhista, onde eu atuo, que tem temas na trabalhistas que a gente só ganha no TST. Então, tu tem que fazer chegar no TST. Às vezes, tu tem que saber valorar a causa para chegar no TST. E isso é uma estratégia que a gente tem que fazer lá no começo. Exatamente. Lá na petição inicial. Porque senão não chega no TST. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que maturar. Às vezes, por isso que demora, às vezes, a gente ajuizar um processo. E eu quero que as pessoas entendam isso, que não é só, sai uma peça da cachola ali, tipo, joga na IA e acabou. Acabou, não é? Porque para a cabeça do cliente hoje é IA, né? Parece que nós, intelectualmente, não existimos mais. Assinou a procuração num dia, no outro dia, já... no processo. E não é assim, né? Porque tem toda uma estratégia por trás, né? Tem toda uma estratégia. No Previdenciário nós também temos essas estratégias. O que acontece? Será que vale a pena ir para o CRPS? Será que vale a pena judicializar já? Então, a gente tem que ter esse certo olhar mais aguçado para a causa, para saber direcionar, né? Sim, às vezes tem que deixar o tempo maturar, né? Exato. Por exemplo, um acidente de trabalho que não tenha a definição da sequela. Às vezes eu preciso esperar a definição da sequela para ter uma indenização mais sólida. Exato. E às vezes o cliente ele já está ansioso, né? Aconteceu o acidente, ele já procura o advogado e ele já quer entrar com a ação, mas ele nem sabe a extensão do dano dele ainda, né? Tudo que vai acontecer lá na frente, e o cliente ali já está ansioso por ele. No outro dia já estava entrando com a ação. E às vezes não é bem assim, né? Não, e as indenizações, daí eles vêm aqueles suítes, né? Meu Deus. Advogado bom é aquele advogado que ganha. Daí eu falo, gente, aquela série Suits, se vocês observam, é o tempo todo atacando outro advogado. Aqui no Brasil não existe isso. A gente nunca vai atacar o outro advogado para ganhar uma causa. A gente tem que trazer argumentos sólidos e certeiros, sabe? E às vezes a gente não vai ganhar a causa. A gente vai defender da melhor forma possível. Exato. Mas o resultado não depende só de nós, advogados, né? Sim, exatamente. Do que o cliente nos traz, das provas realmente existentes, né? Eu sempre gosto de falar com o cliente da deusa da justiça, por que ela é cega? Porque o juiz vai olhar o que tem no processo. O que não está no processo, infelizmente, não vai ser analisado. Então, e daí tem que ter provas. Exatamente. E daí a gente fala, não, olha, não é o que tu fala, porque o que tu fala, a outra pessoa também vai falar. Então vai ser choque de argumentos. Agora eu preciso de choques de prova, né? Sim, tá escrito ali, ó. E às vezes uma preventiva, se as pessoas soubessem a importância da preventiva para documentar tudo, pedir tudo assinado, porque o acordado não sai caro, é muito mais fácil. É verdade. E as pessoas pecam muito nisso, né? Aqui no Brasil eu vejo que nós não temos uma cultura de advocacia preventiva. Não. É só quando o rojão já estourou, aí eles nos procuram. E normalmente quando o rojão estourou, a pessoa não tem as provas. Normalmente daí primeiro vai falar com o advogado
para depois ir atrás das provas, que aqui no Brasil realmente não tem essa cultura de guardar as coisas, né? Previdenciário ali, um PPP que uma pessoa trabalhou de 30 anos atrás, quem tem? Não tem. Não tem? Ó, para te falar bem a verdade, uma coisa que eu tenho visto muito, tenho comentado com os meus clientes, é a importância de guardar a carteira de trabalho. Ontem eu fiz um atendimento, eu até conversei com ela, falei, nossa, que bom que você me trouxe a carteira de trabalho. Teve clientes que chegou, olha, eu perdi na enchente. Eu quase joguei fora. Eu falei, não joguem fora, por quê? Ontem, conversando com a cliente, fui analisar o CNIS dela, 4 anos e meio não estavam dentro do CNIS, mas estavam na carteira de trabalho. Sim. E se ela não tivesse a carteira de trabalho? Não teríamos como provar. Claro. Sim. Então, assim, É um documento. É um documento. Não se joga fora documento. Exatamente. Mas hoje em dia é raro o cliente que vem Porque com eles têm- tudo, com a documentação toda guardada, toda certinha, as provas, tudo. Aqueles saquinhos de arroz que vinham antigamente. Sim. As pessoas levavam saquinho de de arroz. arroz. Não, isso, hoje em dia e isso não. reflete a nossa vida, né? Por exemplo, Sim. eu fui fazer um exame hoje, trazendo. E é engraçado porque eu tenho uma pasta com todos os meus exames desde quando eu descobri o câncer. Nossa. Certinho, assim, já são 2 pastas, né? Porque é tanto exame, mas é bem certinho, assim. Daí todo mundo fala, meu, como Que você... capricho! Mas é que isso reflete na nossa vida pessoal. A gente entende a importância de estar tudo documentado, tudo organizado, por datas, né? Porque daí fica muito mais fácil. Chegou no processo, está tudo organizado, com datas, com sequencial, o exame que foi feito, o testado que teve, como foi feito, cópia de tudo. Chega lá no processo, o juiz entende o que está acontecendo. Porque o juiz não vai perder tempo. Eu sempre falo pro pessoal que trabalha comigo, gente, a gente tem que ser claros e, como a doutora Luana falou, o mais claro e mais organizado possível. O juiz não vai sentar em cima do nosso processo e ir lá, cadê essa prova? Tá aqui. Esse documento sem números, sem nada. E esse e-mail, do que esse e-mail... O que é esse e-mail? Não, eles não têm tempo para isso. Infelizmente, é a realidade hoje. Vai julgar com o que está ali na petição. E, às vezes, documentos importantes deveriam ser mais destacados ou mais sinalizados, não estão, né? É isso mesmo. Então, é importante a gente observar. E aí né? vai a gestão dentro do próprio processo. Isso mesmo. E não adianta anexar também as provas tudo de qualquer jeito com a petição inicial, né? Não basta simplesmente jogar tudo ali, né? Os anexos. É a estratégia do processo. Sim. Exato. É a estratégia. E falando em gestão, aí vem a gestão emocional do próprio profissional, em gerir, né? Eu amo, sempre gostei de gestão de emoções, e eu fiz um curso que me marcou muito, que foi o método CIS, não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Sim, Então, já ouvi para mim falar. foi assim um divisor de águas, que eu pude entender muita coisa sobre mim mesma e sobre outras pessoas, sabe? E aí que entra, tudo na nossa vida é a gestão de tempo, de pessoas, de sentimentos, de tudo, né? E tudo a gente tem que cuidar com carinho, né? Sim, A gente tem que cuidar, porque assim, a gente cuida do nosso amigo, né? A gente cuida do nosso tempo, o nosso amigo vai ser nosso cliente depois. Exatamente. Entendeu? Se a gente tá ali tendo uma amizade genuína com a pessoa, que eu sempre falo, nossos clientes são nossos amigos, mas tu tem que ter uma amizade genuína, tu realmente tem que querer ajudar ele. Sim. Porque se você se aproximar só por interesse, ele vai perceber. Ah, sim. Sim, fica nítido, né? Aquela E depois- coisa engessada, Isso. forçada. E depois, quando ele precisar de ti, ele vai te contratar. Exato. É verdade. Sim, isso aham. eu vi na prática, né? Quando eu abri o meu escritório e eu comecei a advogar, e aí comecei a divulgar nas redes sociais, os primeiros clientes que apareceram foram colegas, enfim, parentes, amigos, que viram ali pelas redes sociais que eu estava advogando e me procuraram porque já tinha, assim, uma certa relação, uma certa confiança ali comigo, né? Então, isso também é importante. Sim, com certeza. E qual foi o maior desafio do escritório de vocês? Teve Fala um? você primeiro. Eu doutora, acredito que o maior desafio é a questão que a gente tem que ter disciplina e persistência, né? Então, para você manter ali o escritório, você tem que ter uma disciplina
diária, né? Porque também não é oba-oba, assim, né? Abri o meu escritório, agora eu trabalho de onde eu quiser, posso ficar trabalhando de casa com o filho, né? Mas também não é bem assim, tem que ter, né, uma certa disciplina, uma certa rotina, né? E o mais importante de tudo, creio eu, que é a persistência. A gente não pode desistir, né? Igual tu falou, né? Que cliente tem, muitas vezes, né? O escritório lá tem fluxo de caixa, às vezes é que não sabe se administrar ali a questão financeira, né? Mas realmente, cliente, eu penso eu que sempre tem para todo mundo, né? Eu não vejo os colegas assim como concorrentes, de ter que brigar por um cliente. Eu penso que tem cliente para todo mundo, para todos os advogados de Joinville, que quer queira, quer não queira, uma pessoa, ela vai se familiarizar mais com um advogado ou com outro, tem essas questões de perfil e tudo mais, né? Então, o cliente tem para todo mundo e o importante é você persistir e não desistir, né? Muita gente acha que você abre o escritório de advocacia hoje e amanhã já vai tá rico, já vai ter um honorário de sucumbência de 1 milhão. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, eu penso que só não dá certo para quem desiste no meio do caminho, né? O meu maior desafio até o momento é eu entender aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu tenho me questionado muito sobre isso e fazer um plano em cima disso. Eu quero ser uma advogada que eu vou atuar sempre sozinha? Ou quero ter uma equipe? Qual o tipo de escritório que eu quero ter? Qual o tipo de advogada que eu quero ser? E isso veio de um direcionamento que a minha filha optou em fazer direito. Ela tem 15 anos e ela já está plena do que ela quer fazer direito. Então, assim, eu até então, eu queria trabalhar mais um tempo e depois me aposentar e ficar de boa. Então, hoje eu já tenho outro objetivo, que é fazer o meu escritório dar certo para que a minha filha continue o meu legado. Então, assim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. O que eu preciso para isso. Esse tem sido o meu maior desafio, é entender realmente. E eu tenho começado a traçar isso. A constância também, né? A constância é muito importante, porque não é porque você começou hoje que vai dar certo hoje. Não, então a gente tem que ter ciência, acho que tem que ter pezinho no chão. Aí esse mês foi bom, ótimo, então eu vou guardar, porque o mês que vem pode ser que não seja tão bom assim. Né? Ou, se a gente tiver a sorte de ter todos os meses bom, fazer um pezinho de meia. Porque eu sempre falo, nós que somos advogadas, né, principalmente as mulheres, porque a gente são muito forte, mas quando a gente cai também é complicado, porque eu falo assim, eu cuido da minha casa, eu tenho 3 filhos, marido, um filho casou agora, eu tô com 2 em casa. Quando eu fico doente, parece que eles não conseguem cuidar de mim igual eu cuido deles todos. Então a gente precisa de um cuidado maior, a casa né? dá uma parada, né? Exatamente, a casa dá uma parada na rotina ali. Às vezes não. Porque quando eu fazia rádio, eu saía às 6 horas da manhã. Eu brinco até. O meu quarto vivia assim. Meu filho de 5 anos arrumava a caminha dele. Se eu tô em casa, ele nem tchum pra cama dele, né? Aí, mas como eu tava saindo cedo, ele ia lá, arrumava a caminha dele, tudo certinho. Que graça. Você virava. Que legal. É que às vezes ficam confiados quando a mãe tá em casa também, né? Verdade. Mas é isso, eu acho que o meu maior desafio é realmente saber onde eu estou, onde eu quero chegar. E eu tenho traçado esses trilhos ali e vou seguir fielmente o meu plano. Mas é que assim, nem sempre a gente objetiva uma coisa. Por exemplo, tu queria trabalhar sozinha, continuar assim. Sim. Né? Veio uma situação que, não, vamos recalcular a rota. Exatamente. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, bom, sim. Vamos crescer o escritório. Não, agora deu uma empolgação para ter um escritório maior, né? Sim, exato, é isso. Eu quero deixar para ela, porque assim, como eu não tive o privilégio de aproveitar nada de ninguém, porque eu fui a primeira pessoa que tive ensino superior na minha família. Hoje já tem vários, né? Mas eu fui a primeira pessoa a ter. Então, o meu filho, ele entrou na faculdade, o do meio. Ele quis fazer ciências da computação, passou em 7, 8 universidades, escolheu a universidade que ele quis. Então, ele já foi preparado desde muito novo
para pensar, para refletir. E ele, assim, meu marido queria que ele fizesse contabilidade e ele falou, não, eu quero ciência da computação e vou fazer ciência da computação. E está cursando, né? Ótimo. Então, assim, é isso. Assim, hoje eu tenho um projeto traçado, mas com certeza a gente está ali sujeito a ter desvios, recalcular a rota. E a vida é assim, né? A Com gente certeza. sempre tem que estar aberto para isso, né? Para Exatamente. recalcular a rota, né? Por mais que a gente faça planos e que é importante ter esse Sim, planejamento e tudo mais, mas muitas vezes os caminhos eles acabam tomando rumos diferentes do que a gente planejou, né? Nem sempre tudo sai conforme Não. a gente planejou. Não E a sai. gente tem que estar aberto sempre para isso também, né? Eu sonhava em ter um escritório enorme, não sei o quê. Só que daí veio meu marido com um pensamento totalmente oposto. Ele, Luana, vamos viver de renda, ele fala. Vamos viver de renda. A gente vai lá, ajuda o nosso cliente, cada cliente é único. Então, a gente consegue dar atenção para o cliente. Eu comecei a entrar nesse ritmo, sabe? Daí eu fiquei doente depois. Eu falei assim, não, realmente é o meu legado isso. Não, e tá Sabe? tudo certo, Tá tudo né? certo. Quem quer um escritório grande, quem quer um escritório menor, eu acho que assim, é realmente Tem isso. público para tudo. Exatamente, exatamente. E a questão do sucesso é indiferente se o escritório é pequeno, se o Não, escritório é A grande. rentabilidade do escritório às vezes não tem nada a ver. Isso não Exatamente. implica em nada, né? Não. São questões de propósitos, né? Uma pessoa que tem um escritório maior, ela tem um propósito diferente de uma pessoa Exato. É que de tem maior um de escritório estrutura. menor. Às vezes não é de renda. Exatamente. Né? E isso é bem interessante, Porque tá? tem escritório de 2 Sim, que é muito mais rentável. Que ganha Eu vejo- milhões. Aham. E tem Sim. escritório de 100 funcionários que ganha o quê? 5, 10 mil reais por mês. Exatamente. aham. Então, assim, eu quero essa parte. Escritório pequeno ganha bem. Não que eu queira ter um escritório grande, sabe? Mas eu quero deixar um escritório consolidado para minha filha. Isso não quer dizer que ele tenha que ser grande, porque eu tenho plena ciência do que você falou. Eu vejo pessoas que têm escritórios pequenos, que trabalham o marido, a esposa, 2 advogados, 3, 4 funcionários que ganham muito dinheiro. Sim, Sim. Mas muito dinheiro. é isso E mesmo. já vejo escritórios grandes que quebram. Advogados que estão devendo para... É isso Assim, e trabalhar no banco me traz isso muito claramente, porque às vezes eu vejo empresas que chegam para mim ali para ajuizar, para Fazer negociar. a cobrança, né? Você fala, gente, impossível essa empresa estar devendo. Está. Sim. Aí você vê empresas pequenas com capital grande, com investimento grande, e é isso, né? É a gestão do Bem que... feita. Bem feita, A gestão bem exatamente. feita. A gestão bem feita. E não às vezes importa. esse que é menor, ele tem mais qualidade de vida, mais Sim, qualidade de sim. tempo, porque ele tem uma estrutura melhor, né? Sim, exatamente. E ele sabe dizer os não certos, né? Exatamente. E que a gente tem que aprender, né? O que a gente tem que aprender. Eu já comecei a me posicionar nessa parte também, dizer que quando uma ação não é viável para mim, olha, infelizmente não é viável para mim a sua ação, então... Posso te indicar alguém? Exatamente, eu acho que a sinceridade, aí acho que o cliente que ele entenda como uma sinceridade, mas é dizer os nãos pra gente ter os nossos sims, né? Sim, verdade. com certeza. Isso é importante também. Então, gente, queria agradecer a presença da doutora Michele, da doutora Obrigada. Carol aqui com a gente. Obrigada. Sigam a Comissão de Gestão de Escritório de Advocacia, gestão de escritório.objll nas redes sociais. Queria agradecer a todo mundo. Participe da nossa próxima reunião, que a gente vai falar sobre precificação. Maravilhosas reuniões nossas, tá? Vale a Tem pena sido conferir. bem legal. A gente vai entender como precificar os nossos honorários. Principalmente porque a gente não sabe fazer. Muito advogado pega a tabela e acha que aquilo é o valor mínimo que tem que se cobrar. E cobra aquilo. Mas, na verdade, a gente tem que pensar na estrutura que a gente tem, o que a gente investiu de qualificação. Tem várias vertentes ali para precificação. O tempo que o processo vai durar. Demorar, se vai ter que ir até o TST ou não. Isso mesmo. Que daí envolve gestão de tempo, saber o que está fazendo. Então, vai estar maravilhosa a nossa próxima reunião. Participem. Uma coisa que eu percebi na nossa comissão de gestão
é que assim, ela é bem estruturada. Então a gente tem as nossas reuniões até o final do ano, quase todos os temas já definidos. Isso é bem bacana porque você consegue já pensar naquele tema, ir lá, e tem sido muito legais, sabe? Os temas que vocês têm trazido ali, assim, eu digo pro pessoal quem não conhece, venham conhecer, que não vão se arrepender. Ai, que maravilhoso. Vale muito a pena. Parabéns, doutora. Tá Parabéns. muito boa essa comissão e todo o planejamento aí que você se dedicou para fazer, né? Sim, para porque não é todo o ano fácil, de né? 2026, Sim. que não é fácil. Vem muita Não. coisa boa por aí. Vem sim. Então, sigam a comissão de gestão de escritório de advocacia.